podcast Tendências Inspiradoras Conexões 3. E recebemos a mesa do conhecimento do nosso podcast Regina Luana Santos de França do Rosário, graduada em Química Industrial e mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Sergipe, doutora em Engenharia de Processos pela Universidade de Tiradentes e atualmente em Relações Institucionais da Eneva. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. E nós também estamos com a presença da gerente de projetos de ITP, Aline Vanessa. Muito obrigado, muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E para abrir a mesa do conhecimento, a palavra do diretor-presidente do ITP, Paulo Doirado. Fique à vontade. Sempre agradecendo a presença, né, de ter vamos dizer assim, a voz empresarial aqui dentro, trazendo essa aproximação com a pesquisa, com a ciência e a formação de tecnologias. Então eu penso que é sempre uma oportunidade para essa troca e contem muito com o ITP. Sejam muito bem-vindos aqui todos. Muito obrigado. E vamos iniciar nossa primeira pergunta dessa rodada aqui. Poderia nos falar sobre seu histórico profissional no mercado de petróleo e gás? Por favor, fique à vontade. Acho que tudo começa na faculdade, né? Eu não à toa escolhi Química, já muito apaixonada pela indústria de transformação. Então, quando a gente entra na universidade, você tem dois sentidos. O primeiro é de que você vai fazer bomba, né? Porque o químico, né? Todo mundo entra nesse sentido. E o segundo é de que você vai para o petróleo. Então, a gente vai muito nesse caminho. Aí, quando você entra lá, você percebe que bomba é um negócio que não vai acontecer, né? Definitivamente não. E o petróleo é possível. E o gás é bem lá no finalzinho, né, do curso. Mas a minha trajetória, a minha ideia de petróleo e gás foi justamente nesse caminho. Fazendo química industrial e dentro das cadeiras da universidade, você consegue ver o quão grande, né, é a indústria de petróleo e gás e quão importante é para o desenvolvimento de um país. Sobretudo um país com dimensões continentais como o Brasil, né? Então, esse olhar que eu tive de que eu queria ir para a indústria do petróleo e gás, eu tive bem na universidade mesmo. Porque, em que pese eu ser química industrial, havia antes uma ideia de que o químico industrial sempre ia para o laboratório. Então, esse químico industrial ele não podia ir para o campo, e muito menos para a gestão. Então, eu fui de um celeiro que desbravou isso. Então, eu nunca trabalhei em laboratório, sempre trabalhei na indústria e também com gestão. Então, acho que o olhar dentro da universidade me possibilitou a condição de eu ir muito mais além do que antes a gente tinha a ideia. Vou fazer uma pergunta, né, já que estamos falando de universidade, formação. Petróleo e gás são, vamos dizer assim, oportunidades bem distintas, né, no sentido do ambiente de trabalho, dos desafios. Você entende que seria cabível existir um curso, por exemplo, de formação só de engenharia para gás? Sim, sim. Hoje a gente vê assim que o profissional formado em engenharia de petróleo e gás, ele vê muito petróleo e pouco gás. Sim. A verdade é essa. E num estado como Sergipe, ou sobretudo como a região Nordeste, que tem muitos campos de gás, Sim. isso perde um pouco o sentido da coisa. Então, se focasse um pouco mais na engenharia do gás ou na produção, que fosse assim, eu acho que teria muito mais conforto do ponto de vista acadêmico. Então, hoje a gente sabe, ok, quando eu extraio petróleo, eu também consigo extrair gás, mas o tratamento é diferente, a forma é diferente, o uso é diferente. Comercialização é diferente. Exato, diferente. A estrutura, muito embora seja uma indústria de rede, mas a estrutura é diferente. Sim. A gente tem a lei do petróleo e a lei do gás, né? Então, tudo é muito diferente. Então, quando você forma profissional com poucas cadeiras de gás, eu acho que esse profissional, no final, ele tem que fazer alguma coisa para complementar a sua formação. No final, é isso que a gente observa.
E a Eneva, no caso, ela tem, vamos dizer, a vocação para gás. Hoje sim, hoje sim. Muito embora a gente saiba que em alguns campos que a gente explora, a gente também encontra óleo, Sim. mas o carro-chefe da Eneva, sem dúvida, é o gás. E a gente tem, obviamente, no nosso corpo de funcionários, a gente tem geólogos, geofísicos, porque é necessário para a atividade de exploração. Mas o que a gente mais lida lá hoje é gás. Tudo bem. Aproveitando esse gancho, Regina, que você falou, ainda dando continuidade a essa questão da formação, né? Ou seja, eu tenho uma formação muito mais generalística, talvez, né, na graduação, e que necessitaria desse aporte, desse approach posterior, de você conseguir uma especialização. E essas especializações hoje, elas estão disponíveis para esse estudante, ou é um mercado muito fechado, pequeno? Olha, a gente vê. É porque, assim, esse momento agora é o que a gente chama de segunda onda, né? A primeira onda foi quando a Petrobras sedimentou o caminho e tal, e aí, com o desinvestimento, aquilo parou um pouco, né? E o mercado desaqueceu. Mas agora, nessa segunda onda, você percebe que as coisas estão surgindo, mas não é com a mesma velocidade que o mercado está necessitando. Então, eu vejo um ou outro curso. Um exemplo, eu vi um curso que até eu participei um pouco, até para reciclagem mesmo, de fluido de perfuração. E que nesse curso de fluido de perfuração, que é um curso de nível médio técnico, há cadeiras exclusivas para gás. E aí ele acaba sendo um curso de nível médio técnico, mas tem um perfil muito de pós-graduação. Por quê? Porque de todas as pessoas que já estão fazendo o curso, a maioria tem graduação. Mas é um curso do Rio Grande do Norte. E que ele só é fechado se as empresas contratam esse curso e ofertam para as pessoas assim. E são cursos caros. Sim. Isso do ponto de vista de quem hoje não está colocado no mercado de trabalho e que tem interesse de trabalhar na área, encontra um pouco uma barreira, porque não é um curso com um valor muito acessível e atrativo também. Porque é aquela coisa, o curso não te garante a colocação profissional. Então, você vai ter que desprender um recurso, que hoje a gente sabe que é escasso para a pessoa que está disponível no mercado, um valor alto, e que eu não tenho lá no final a possibilidade ou a certeza de efetivação em uma indústria. Mas uma coisa é certa, esses cursos surgem, e as empresas estão de olho nesses profissionais. Dessa turma mesmo, desse curso, só para dar um dado do fluido de perfuração, 18 pessoas já estão em cadeiras de empresa. Que legal. Porque é realmente necessário, hoje em dia é necessário. Sim. Eu acho que muitas produtoras independentes estão buscando esse profissional. Sim. Mesmo ele não tendo a experiência de campo, mas ele tendo um curso desse que qualifica ele para aquela determinada área, dá um olhar diferente da empresa. Então, ela só vai fazer o quê? Colocar ele em campo para ele exercer aquilo que ele já sabe especificamente. Sim. Então, isso é muito bom. Perfeito. E dando continuidade às perguntas da mesa do conhecimento, aproveitando para agradecer a Lene por sempre elaborar as perguntas. Aqui está presente à mesa. Vou aproveitar esse momento dessa presença. Deixa eu distribuir também, né, os louros, a Ana Matos, a Fabíola, a Ila, que também contribuem bastante. Com certeza. Uma equipe de lombardes. Então, Só se vê a voz, né? Só se ouve a voz, né? então vamos lá. Poderia nos fazer um breve resumo da história do cenário do gás natural no estado de Sergipe? Sim, olha, na verdade, condicionou assim, o surgimento do gás veio junto com o óleo, fato, Sim. né? E aí o Nordeste foi pioneiro nisso, né? A gente tem lá na Bahia, né? Os primeiros campos que a gente viu, né? O óleo com a capa do gás já foi, acho que em 1946, algo assim. E aqui em Sergipe, especificamente, o Tecarmo, né? O Tecarmo foi um marco temporal na década de 60 que foi muito importante e relevante, né? A maioria dos campos todos já tinham o gás associado, atrelado a essa produção de óleo. Obviamente que o olhar estava muito no óleo, porque era o ouro negro, né? Como chamava antes, né?
Então, havia muito isso. Mas logo depois, logo em seguida, viu que o gás associado ele era muito rico. E essa costa aqui, em Sergipe, ela foi responsável por um bloco muito importante para a demanda de gás no Brasil. Então, quando foi da exploração do Tecarmo e dos 11 campos que vieram seguidos, viu que o gás daqui tinha uma característica diferente e que tinha um poder de movimentar muito do ponto de vista de combustível. Então, tudo começou ali. E hoje a gente tem aqui na costa sergipana o terceiro maior bloco de exploração do país. Então, hoje a gente ainda tem muito gás, a gente tem muita perspectiva de produção, de extração, vídeos, campos do pós-sal, né? E dos campos agora que estão sendo comercializados, né? Com o desinvestimento da Petrobras, algumas produtoras independentes olharam para esses campos e estão assumindo isso e movimentando, né? Essa cadeia da indústria do gás. Quando a gente fala em gás associado, nós estamos falando em gás natural, que diferencia daquele gás liquefeito, né, que a gente usa no fogão em casa, de um modo geral. Exatamente. Esse gás, é bom a gente esclarecer esse entendimento, né? Esse gás do botijão, ele normalmente é um gás que já é derivado a partir do craqueamento do petróleo, não é isso? Ele não sai do poço naquele formato. Não. Ele é produzido, vamos dizer assim, já na refinaria. Exatamente. Então, é uma informação interessante. Né? Muita gente confunde mesmo isso, mas eu acho que é natural, né? Existe um monopólio para o GLP, né? O GLP ele é comercializado dentro dessa figura diferente, e o GN já é outro tipo de figura, já tem outras condições, outras especificações técnicas. Outra forma de distribuir, né? Exatamente. Muito legal. E aí, então, a seguinte pergunta é justamente a ênfase, né, dessa informação de como é o cenário atual do mercado do gás natural. Então, você poderia falar mais sobre esse cenário? Não, sim. Hoje, pós nova lei do gás, né, que foi agora em 2021, a gente teve um marco extremamente importante para a indústria do gás natural, que é a 14134. Ela veio justamente promovendo uma abertura de mercado, né? Diminuir ainda mais a questão do monopólio, né? Principalmente direito de preferência, essas coisas, com relação, sobretudo, à questão de transporte, comercialização, e olhando muito uma indústria que é de rede, porque ela tem que ser de rede, porque a gente tem o upstream, né, na produção, midstream ali no transporte, o downstream, que é chegar ao usuário. Muito embora ela seja uma indústria de rede, a ideia de separar os blocos foi muito interessante. E a lei do gás possibilitou isso. Essa separação para que a gente pudesse ter as produtoras independentes explorando, ter as transportadoras para ampliar a sua rede de gasodutos de transporte, e com isso promover a abertura de mercado, ter as distribuidoras lá na outra ponta e os consumidores livres, que hoje eles podem comprar, adquirir esse gás de qualquer produtor independente, que antes não podia. Antes era muito restrito somente a um supridor. Hoje não. Hoje eu posso, enquanto consumidor livre, com volume, tal qual a Unigel. A Unigel hoje não precisa necessariamente comprar da Petrobras. Hoje ela pode comprar da Eneva, hoje ela pode comprar da Shell, hoje ela pode comprar de Eni, porque ela tem um volume muito grande e a lei do gás possibilita isso. Certo. Então, o cenário que foi feito com a nova lei do gás é um cenário, muito embora integrado, mas um cenário de desenvolvimento da cadeia. A palavra é desenvolvimento. Antes, a gente via uma indústria muito discreta, né? Muito fechadinha. Eu vendia para X, e X vendia para X1, e chegava em X2 e X3. Hoje não, hoje a gente tem XPTO, né? Porque você pode ter vários agentes dentro da mesma cadeia, movimentando e fazendo contratos que a gente nem imagina. Um exemplo prático disso. Ano passado, a gente teve a própria Unigel, que antes era
é um consumidor livre hoje, né? Ela adquiriu gás de um supridor e vendeu gás para uma distribuidora. Ou seja, um contrato secundário de gás, que a lógica do sistema é do contrário, né? A distribuidora vender para a Unigel. Só que teve uma crise dentro da distribuidora local e aí acabou a Unigel suprindo uma parte do gás para a distribuidora. Então, foi um contrato que só foi possível com mudança na legislação. Sim. Se não houvesse essa mudança, a gente não tinha. Você poderia fazer isso. Exatamente. Entendi. Tudo que você esclareceu, então, ou seja, além de eu facilitar o mercado, né, ou seja, de eu permitir a livre negociação, digamos assim, se pode usar esse termo de livre negociação, né, a própria regulação, o mercado se regulando, eu ainda possibilito esse tipo de arranjo, né, ou seja, eu ainda tenho empresas que teoricamente seriam consumidoras, podendo, em casos de crise ou de situações de cenários diferentes e difíceis no mercado distribuidor, suprir também a demanda do consumidor final. Sim, sim, sim. A ideia do mercado regulado é exatamente isso. Não é o mercado acorrentado, né? A gente precisa, obviamente, da regulação, porque ela normatiza alguns pontos. Mas o mercado é livre, ele precisa ser livre. A liberdade gera concorrência, que gera queda de preço no final do dia. Então, essa é a dinâmica de um mercado e de um mercado espontâneo. Sim. Então, as coisas acabam acontecendo quando você cria essa zona regulada, porém livre. E eu acho que a lei do gás trouxe muito isso e as regulações estaduais também permitiu muito isso. Alguns estados olharam para isso e disseram, olha, eu vejo aqui uma oportunidade. Então, vamos desenvolver aqui, porque isso aqui tende a acontecer uma movimentação de mercado. E Sergipe foi um deles. Quer dizer, Sergipe avançou com relação a regulações a nível do próprio estado, não é? Bastante. Então isso é muito importante, né? Porque é uma forma, inclusive, de atrativo para investidores e tal, encontrar um ambiente que tenha segurança jurídica, que tenha as coisas bem definidas, né? Para recepcionar essa indústria, e especialmente na medida em que nós temos hoje um grande manancial de gás aí prometido, que daqui a poucos meses ou poucos anos estará sendo ofertado, né? Fora o que já temos hoje, né? Que a Eneva ela já disponibiliza aí um volume incrível de gás, né? Podia até falar um pouco disso. Na verdade, a gente tem um navio regás, né? A gente tem um terminal de GNL, né? Que é o gás natural liquefeito, aqui na Barra dos Coqueiros, na costa. E todo mundo que passa por ali vê aquele navio, aí diz, não, petroleiro, não, é um gaseiro. Porque ali tem gás. E a gente sempre recebe carga, até por conta da térmica estar interligada ao sistema. Então, a gente tem que estar com o recurso disponível. E a gente, hoje, o nosso navio regás, ele tem possibilidade para 21 milhões de metros cúbicos. Nossa. E hoje a gente não usa 50% disso na térmica, mas a gente precisa ter essa carga de gás e a gente mantém isso lá conforme o contrato, né, que a gente tem com o sistema, que é até 2044. Então, assim, a gente tem uma quantidade gigantesca de gás, a possibilidade também de assumirmos em algum momento um dos blocos, então é uma coisa que a gente vem namorando um tempinho já, querendo um daqueles blocos, querendo ser sócio da Petrobras, porque a gente tem interesse nesse gás do Poçal, que a gente sabe que é um gás rico, Sim. é um gás que vem sendo analisado e tem muito potencial. Então, é uma das coisas que a gente vem olhando muito. E fora os outros estados que a gente também tem bastante exploração, né? Que a gente pode fazer circular isso com o nosso projeto da interligação. Então, para mim, fica a imagem, né, da Eneva ser uma empresa extremamente pioneira e assim que aceita desafios, né? Que vive, às vezes, os recantos mais isolados, mais difíceis aqui do nosso país, né? Em termos de acesso, de infraestrutura, de ausência até do poder público. E é isso mesmo, a Eneva? É exatamente isso. A gente brinca. Eu estou na Eneva há pouco tempo. Eu entrei em janeiro. Mas o que eu já rodei esse Brasil, conhecendo os ativos da Eneva, não é brincadeira. E todo lugar a gente vê regiões assim. Eu disse, gente, como que a Eneva inventou de vir parar aqui? Porque são regiões que são distantes Sim. dos grandes centros, mas que têm um potencial muito relevante de exploração natural.
muito, muito Sim, mesmo. sim, sim. E a nossa preocupação enquanto Eneva sempre ok, vamos produzir no local, mas também vamos fortalecer o local. Sim, A gente tem um trabalho que a gente faz justamente na zona de impacto das nossas usinas. Então, o nosso impacto é sempre positivo, porque a gente tem a contratação de mão de obra local como condição sine qua para isso é muito legal. explorar. A gente tem o investimento em projetos sociais, que também são, que nem sempre são condicionantes, isso é bom, é Sim, importante falar. sim. Muita gente diz, mas vocês fazem porque são condicionantes para você estar no local. Não, Não, nem sempre. sim, Faz parte da cultura Eneva mesmo. E a gente tem a própria preocupação com o bioma, né? De onde a gente sim. está. Porque, querendo ou não, você causa, né? Um efeito na região onde você está passando. Então, a nossa preocupação sempre com reflorestamento, com criar condições ambientalmente sustentáveis. Então, isso tudo a Eneva tem visto. E aí, quando você diz, a Eneva veio para a Barra, já estava tudo montado, tal. Vocês não têm noção do que a gente está movimentando ainda. Porque Imagino. a gente tem uma preocupação, a gente está com o Parque Marituba, que é bem em frente à usina, então tem a preocupação de manter aquilo lá. A gente fez mais de 5.000 mudas de mata nativa para conseguir manter. Tem toda uma preocupação no local. Quer dizer, é um modelo de governança, né, extremamente responsável, vamos dizer assim, né, tanto do ponto de vista social como ambiental, né? Muito bom, parabéns. Regina, tem até uma pergunta aqui que, reforçando, você falou até um pouco sobre o mercado aqui no estado de Sergipe, mas poderia falar um pouco mais sobre o posicionamento do estado de Sergipe nesse mercado. Mas antes de responder, eu queria que você aproveitasse esse momento para se inscrever no canal do YouTube do ITP ou seguir o Spotify do YouTube e, claro, faça suas perguntas, aproveite, comente, compartilhe, manda esse link para todos que interessam esse assunto. Eu tinha que dar essa deixa, viu? Então, poderia falar mais sobre o estado de Sergipe nesse mercado? Olha, a gente enxerga Sergipe como uma avenida de crescimento, fato. É tanto que esse nosso projeto da UTE, que hoje chama Hub Sergipe, é justamente algo que eu acho que Sergipe nunca teve, né? Que faz parte muito desse novo modelo do mercado. Porque a gente vai ter uma usina a gás natural, uma térmica, e a gente também vai ter um gasoduto de transporte que conecta Sergipe à malha do Brasil. Então, isso é uma coisa muito grande. E se Sergipe não tivesse a disponibilidade que tem, o ambiente, como o professor Paulo bem falou, um ambiente de segurança jurídica que ela concede, não tenho dúvida que não viria. Não viria. É justamente a condição, o cenário de Sergipe é muito propício para a gente conseguir aportar recurso, investir, e para os nossos investidores também, que eles olhem e digam, olha, ok, o caminho da Eneva é um caminho correto, é um caminho polido, porque a gente está vendo que o Estado realmente tem esse potencial. Então, hoje a gente tem o único terminal privado, GNL do país, é nosso. E a possibilidade do gás de pré-sal, a possibilidade de gás de outras regiões e de outros estados, e a própria cadeia de negócios da Eneva para comercialização de gás está muito concentrada em Sergipe. Então, a segurança que o Estado dá, do ponto de vista de política, de regulação, de relacionamento mesmo, e até, sim, por que não, das instituições, né, de pesquisa, como a UNIT, como o próprio ITP em si, que possibilita estudos como os que são realizados aqui e que abraçam muito a questão do óleo e do gás. Se não fosse assim, com certeza não teria. Certo. Então, Sergipe hoje desponta. Sergipe está no mercado de gás hoje, não tem aquele que não conheça Sergipe. Sim. Não tem aquele que não entenda que Sergipe é importante. Eu tenho uma amiga, chama Cíntia Silveira, ela foi presidente da TBG até pouco tempo e agora ela está na Unip.
que ela chama de Sergipe de Emirados Árabes do Gás. Por conta dessa demanda que a gente vai ter e de tudo que está se desenhando aqui no estado. Então, o olhar para Sergipe hoje está diferente, bem diferente. E a gente entende que assim que o gasoduto ficar pronto, assim que o projeto ganhar corpo e colocar para rodar mesmo, a gente entende que isso ainda vai melhorar. Porque já tem gente querendo vir, já tem gente querendo conversar com a gente para entrar junto e a possibilidade de movimentar toda uma cadeia. Agora, para além da questão, né, da descoberta dos poços e a entrada em operação desses poços aí prometidos, o fato da gente ter esse atracadouro com um navio com essa capacidade já é algo que está à disposição hoje, que já permitiria até uma boa comercialização de gás na medida que faça essa conexão aí com a rede, é isso? Sem dúvida. Hoje a gente tem, assim, o projeto ele está em uma fase já avançada, né? A fase 1 já foi autorizada pela ANP, então os dutos já estão lá, quem passar por lá já consegue ver, né? A coisa acontecendo. E a fase 2, que é justamente trazer esse gás, sei lá, do navio ou do poçal e mandar para a rede de transporte até para distribuição. Essa fase 2 é a fase que a gente está construindo, a gente está nesse momento agora para fechar esse desenho, né? Certo. Então, quando estiver pronto, que a gente tem muita fé que isso aconteça ainda no primeiro semestre do ano que vem, é algo que para a indústria, de forma geral, vai ser Sim. muito bom, né? Vai ser muito bom, porque você vai ter mais uma fonte de suprimento, mais uma possibilidade. Tipo, eu vou ter um gás perto até para abastecer as indústrias aqui e o comércio, né, que utiliza gás como suprimento e que pode ser um consumidor livre ou até outros estados. Tem uma coisa que o governador Fábio fala que é bem relevante. Ele diz, olha, eu não quero ter um gás no fundo da minha casa e eu não poder usar o gás aqui. Sim. Esse gás ser mandado sempre para fora. A gente até brinca, ele brinca dizendo que não quer ser o Uber do gás. Isso. E faz sentido. Já ouvi essa expressão. Também. Faz sentido, Exatamente. né? Porque você vai ter um gás muito próximo, você vai ter um terminal próximo, uma empresa que está alocada aqui, uma rede conectada, então faz sentido. Isso. E Então, você que é empresário, você que é investidor, preste atenção em Sergipe, que com certeza a gente tem muita coisa boa aqui para fazer acontecer. E essa ideia que você falou da Eneva do hub, né? Uhum. Na concepção de um hub mesmo, né? Existe essa expectativa, de fato, de que toda essa movimentação de extração, de exploração, congregue, então, aí, indústrias e empresas que façam uso de todo esse gás, que sejam atraídas para o Estado a fim de fazerem uso disso e transformar o Estado não num transportador de gás, né? Mas num Estado promotor de desenvolvimento, né? Para as pessoas que aqui estão. Sem dúvida, até porque a gente tem que pensar também, não só naquele agente que já utiliza gás hoje, né? A gente tem que pensar naquele que quer converter. Hoje eu utilizo lenha, hoje eu utilizo carvão, e eu acho que o gás é importante. Tem uma coisa que é importante salientar. Obviamente que hoje, se você disser assim, eu utilizo lenha, vou comprar gás que vai ser mais barato. Não é. Hoje não é. Mas pensa na suficiência energética. Pensa na demanda que vai vir também de própria política de governo, né? Governo federal, que tem desenvolvido, hoje tem o programa Combustível do Futuro, né? Que fala do gás como transição energética. Então, quando você pensa nesses subsídios, nessas coisas que podem alimentar o mercado, você também tem que pensar nesse agente que hoje não utiliza o gás e que pode vir a utilizar o gás. Porque, como toda a indústria de rede, o volume pesa bastante. Então, se você vem com um volume pequeno, você paga mais. Se você vem com um volume grande, você paga menos. Então, se eu escoo muito mais gás, Obviamente, a expectativa é de sistema de condomínio, né? Todo mundo junto paga menos. Uma né? curiosidade, Regina, qual é a expectativa de injeção de volume, assim, em termos de porcentagem, que talvez em números de volume as pessoas não consigam compreender, mas assim, esses poços aí que têm essa perspectiva de serem explorados, a própria ampliação de oportunidades da Eneva, isso geraria, por exemplo,
quantos por cento de incremento na produção de gás? Vocês têm essa informação? Olha, só do pós-sal fala em 20 milhões de metros cúbicos. Só do pós-sal. Isso eu não estou falando da nossa térmica, nem do nosso gás. É o do gás do pós-sal. 20 milhões de metros cúbicos. O nosso, a gente tem uma sobra, né, que a gente chama de biogas, de 15 milhões. Então, você já tem 35 milhões de metros cúbicos que podem ser escoados tranquilamente. Isso corresponde a quanto hoje da produção nacional? Eu acho que... tá, vamos pensar em... Acho que 35%, pode-se dizer. Puxa, Acho que Muita sim. coisa. é muita coisa, né? É a estrela do gás mesmo, gente. Porque é um volume muito grande, né? Assim, e você analisar, eu acho que pega isso. Senão me falha um pouco, mas eu acho que é em média isso mesmo. Marca. Puxa. Eu orgulho de ser sergipano. Né? Eu nem sou, mas já tenho. Muito bacana. Quais outras oportunidades que todo esse mercado que está aquecido, né, dentro dessa área, pensando em toda a cadeia produtiva, o que poderia acontecer de oportunidades? Eu acho que a gente vai precisar muito de mão de obra, muito, né? Não apenas a Eneva, mas eu acho que de toda sorte, toda a estrutura. E aí, mão de obra, a gente vê em serviços também, né? Uhum. De toda forma, a gente vê equipamentos, né? A própria academia com pesquisa, porque a gente sabe que, por exemplo, o gás da camada pré-sal, ele tem... É necessário fazer análise, é necessário ver, corrigir erros. A gente sabe que purifica, é necessário purificar. Vai ser uma purificação diferente, Sim. porque é um gás diferente. Então, todos os estudos em torno disso. Eu acho que a questão do transporte também, né, com a chegada do projeto da TAG. Então, a gente vai ter uma transportadora aqui, né, que também vai demandar bastante. Então, acho que, de forma geral, toda a cadeia de serviço ela tem a ganhar, né? Eu acho que tem uma estruturação a ser feita nos próximos anos. Obviamente que hoje já existe uma rede, né, uma cadeia de suprimento, mas eu acho que novos tipos de coisas vão surgir. Porque a gente fala do gás, mas a gente também pode falar do biogás, né? A Sim. gente pode falar do próprio hidrogênio, que é uma coisa que o Nordeste tem olhado muito, e Sergipe está entrando também nessa vibe de falar um pouco sobre hidrogênio, das diversas cores, porque tem como você produzir aqui. Então, toda a geração energética tá bem em voga nesse momento. E gás e fertilizante, tem a ver? Muito, muito. Muito. Explique aí um pouco disso aí, porque Na verdade, o gás é o principal supridor, né? Acho que o gargalo do fertilizante hoje é gás e água, né? Porque você precisa de muito para produzir. E fertilizante é algo que o Brasil tem como produzir, mas hoje tem esse percalço no caminho que é o preço do gás. sim. Então, quando a Unigel conseguir romper essa barreira do insumo, eu acho que a possibilidade de você produzir fertilizante e de você vender bastante isso e fortalecer uma indústria Sim. que é carente hoje, né? Nós somos importadores, assim. Você com um potencial muito grande aqui, né, da Unigel. Então, acho que rompendo essa barreira do preço do gás, e com política, obviamente, vai ser necessário. Eu acho que a demanda vai ser muito grande e a produção tende a superar as expectativas. Dica importantíssima, né? Realmente é um mercado, assim, faminto, né? De fertilizantes, e esse agronegócio brasileiro, com todo esse crescimento, com toda essa estabilidade que ele já demonstra ter, né? De produção e de superação dos desafios. Então, a tendência é cada vez mais a gente necessitar de fertilizantes e buscar alternativas para a produção local. E aí, Sergipe, mais uma vez, se candidata a ser um grande fornecedor aí, né,
do fertilizante brasileiro. Mas vamos lá. Deixe só eu puxando a sardinha, como dizem, né, por aí. Estamos no Instituto de Pesquisa, né, e eu acredito que vocês, enquanto empresa que fazem, né, toda essa produção, toda essa extração, participem, né, das cláusulas de pesquisa e desenvolvimento, tanto da ANP quanto da ANEEL. Eu não sei se você poderia falar um pouco sobre isso, sobre a expectativa da Eneva nesses investimentos no Estado, né, e nas instituições que aqui tem, que são riquíssimas, né, nessas áreas, com professores e pesquisadores extremamente qualificados para apoiar vocês. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, seria importante. Com relação à P&D, a gente atende, né, a ANEEL e a ANP, e só dar uma informação que não é segredo, a gente já teve aqui no ITP, Isso. a gente já veio conhecer a estrutura e viu a possibilidade. Porque o que a gente olha quanto P&D? No nosso dia a dia, a gente encontra uma série de problemas operacionais, né? Isso é natural, toda indústria é assim. Com certeza, desafios. Muitos desafios. E aí a gente não consegue produzir e analisar, produzir e analisar, né? Isso é evolução natural. Então, quando a gente vê uma instituição como a UNIT, como o ITP, que a gente sabe que tem laboratórios capacitados, profissionais, estudantes muito afoitos no conhecimento e desejosos de entender mais, isso dá a gente uma segurança de que nosso aporte está indo para o lugar correto. Uhum. Entendeu? Acho que isso é o principal. É isso que a Eneva vê. Então, quando a gente traz, a gente pretende, né, fazer um workshop aqui no estado, trazendo demandas da Eneva, não apenas da Eneva em Sergipe, mas em outros estados também. Porque a gente pode ter um problema aqui, mas um problema lá no Amazonas, e que uma instituição de pesquisa daqui consiga atender. Então, a gente está pensando muito em fazer um workshop, a gente só está com um cobertor curto de tempo, mas a nossa ideia é fazer um workshop trazendo essas linhas e dizendo, olha, aqui temos recurso, temos X de recurso para isso, e isso. Tá? Então, é uma coisa... A gente já vem fazendo isso em outros estados, a gente fez isso há pouco tempo no Ceará, e hoje a gente já tem projeto sendo desenvolvido. A gente tem uma indústria lá, uma usina lá no Ceará, que é a PCM 2, e hoje a gente tinha um passivo ambiental, que é de carvão, e hoje a gente tem uma linha de pesquisa que utiliza essa cinza na indústria de asfalto. Então, o que antes era rejeito... Sim, né? agora virou matéria-prima. Exatamente. E que a gente tinha o controle ambiental, porque é exigido, e a gente faz isso com primor. Hoje a gente utiliza na indústria de asfalto, então hoje... A economia circular também, né? Enriquece todo o processo. E isso é muito valoroso, assim, foi uma coisa que o pessoal de PCM, da operação de PCM, viu a possibilidade de fazer, e sabe como a gente descobriu isso? Fazendo a própria estrada que vai para a usina. Claro. Vamos testar aqui, vamos fazer aqui, foi junto com o Instituto Federal do Ceará, e teve uma linha de pesquisa, e ele disse, olha, o primeiro teste que a gente vai fazer é utilizar a cinza na própria estrada que vai na usina. E tá lá, perfeitinho. E aí, depois disso, outras cimenteiras chegaram e disseram, não, a gente quer também. Há pouco a gente teve... a gente recebe muitas delegações internacionais. Tipo, aqui no Hub Sergipe, a gente recebeu o pessoal da delegação chinesa, lá em PCM, japonesa, de vez em quando tem o canadense querendo vir. Então, assim, eles olham para isso e dizem, olha, é uma possibilidade. Sim. Muito interessante essas pesquisas que vocês estão desenvolvendo. E tudo é dentro do P&D, da ANP e da ANEEL. Pois é, e eu aproveito para colocar o ITP aqui inteiramente à disposição, né? Para a gente trocar ideias, buscar linhas de pesquisa, buscar fazer pesquisas de natureza mais funcional também, de acordo com desafios que vocês nos tragam. Então, contem muito com a gente. Nós já estamos no final do nosso podcast e nessa última rodada eu vou pedir só as considerações finais de Vanessa e assim também pode fazer as últimas perguntas. Então fica à vontade, Vanessa. Fui delegada, né?
Eu queria agradecer, Regina, né, a sua participação, a sua plena disponibilidade, né, em aceitar o convite de maneira bem rápida, imediata, e dizer que, de fato, a gente vem construindo aqui no Instituto, né, uma linha de construção de discussões de temáticas, e a parte de transição energética ela tem sido abordada, né, isso, Paulo, com muita veemência, exatamente porque a gente também enxerga o estado de Sergipe como um propulsor, né, dessa transformação. O próprio Nordeste já vem se demonstrando, né, como um propulsor dessa transição dentro do país. Então, o objetivo nosso é esse, é de trazer pessoas aqui que conheçam, que saibam a informação com tanta profundidade como você e outros participantes que aqui tiveram, para contribuir, esclarecer e trazer para essa comunidade acadêmica que a gente tem aqui, né, uma visão diferenciada de futuro, de oportunidade. Hoje a gente estava discutindo de manhã novos caminhos para essas tecnologias que a instituição desenvolve, né, uma visão de futuro que talvez antes a academia não tinha tanto, né, e essa possibilidade de interagir com a empresa é uma coisa muito importante para nós. Então, agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco e é isso. Aproveitando, já passa a palavra para dar suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, acho que sempre que a gente recebe esse convite, a gente volta para dentro da Enevis, pessoal, acho que vale a pena, porque é importante, a gente tem um target que é impulsionar o nome da Eneva, sem dúvida, porque a gente acredita muito no que a gente faz, e a gente gosta muito de fazer isso, então tem muito isso. Eu sendo de Sergipe, estando aqui, e a Eneva acreditou em mim, então eu sou a prova viva de que a Eneva contrata mão de obra local. Porque eu sou daqui, né? Então, a Eneva olhou para mim e disse: olha, vem para cá, vem trabalhar com a gente, porque a gente tem um projeto muito bom para desenvolver em Sergipe, e eu não estou apenas em Sergipe, né? Eu estou em Sergipe, na Bahia, no Ceará, e onde a Eneva me colocar, eu vou, porque eu acredito muito nesse projeto. E quando você fala de desenvolvimento de pesquisa, eu acho que isso é uma das coisas que o Nordeste ele é muito pioneiro. É muito pioneiro e é muito corajoso, sobretudo aqui, o ITP, onde a gente está, olhar para as coisas e ver acontecer, tá? É uma coisa assim, hoje eu digo para todo mundo, é preciso ter coragem, né? E não desistir, não desistir. Porque a gente vê em alguns momentos você entristece quando você vê as pessoas falando: eu não acredito que isso vai gerar emprego, não sei o quê. Se eu não acreditasse, eu não estava onde eu estou. Pois é. Né? Então, eu acho que quantas vezes alguém já disse: química, isso não vai dar certo, hein? Química, você não vai fazer outra coisa, vai fazer medicina, vai fazer direito. Nada contra os médicos e advogados, nada contra. Mas eu acreditei, e mesmo com tanto obstáculo, eu fui e galgando degrau por degrau. E eu digo sempre isso e não me canso de repetir. Hoje eu estou muito depois de onde eu estava, mas ainda não estou onde eu quero chegar. Então, eu acho que você tem que ter sempre isso, sempre essa ideia de querer chegar. E a indústria é a prova disso. A gente tem embora muitas mudanças acontecendo, mas você sempre vai ter o seu lugarzinho. Basta você perseverar e acreditar naquilo que você está fazendo, que sempre vai ter. Hoje eu faço muito, muito, muito o que eu gosto. Muito, muito mesmo. E eu acho que falta a algumas pessoas entenderem isso. É importante você fazer o que gosta, independente do que algumas pessoas podem dizer, né, professor? Hoje, estar na Eneva, trabalhar com gás, hoje ser reconhecido como alguém que é especialista em gás é algo que eu não imaginava. Mas eu quero muito mais. E eu acho que todo mundo que estuda hoje ciências exatas precisa querer muito mais, porque o mercado absorve mesmo. E, assim, você tem uma possibilidade de crescimento gigantesco, uma ideia de ver o negócio se formando, que é surreal. E é muito bonito depois quando alguém diz assim: olha, eu lembro de você quando você estava no governo e você palestrou sobre o gás. Isso é muito legal, é muito orgulhoso, assim, para a gente, sabe?
Então, para o aluno hoje, Sim. que está fazendo engenharia, ou que quer fazer engenharia, faça. Vale a pena, né? A indústria, a cadeia como um todo, ela vai lhe tratar um pouco diferente, mas no final do dia dá sempre certo. E quando a gente chega em determinados espaços, a gente olha para trás, né? Sabe todo o esforço e toda a trajetória que lhe fez chegar até onde você está. E que ali agora você também já é uma inspiração para outras pessoas que estão começando, né? De que é possível, né? A pessoa olha ali e fala, poxa, fulano, né, conseguiu, Regina está lá como relações institucionais da Eneva. É possível, eu agora também quero, né, galgar essa oportunidade, quero Aumenta a galgar. responsabilidade também. Muito. Não querendo te dar. Aumenta, mas eu acho que vale a pena. A gente vai servindo de farol, né? Exatamente. Muito obrigado pelas palavras. Obrigada. Paulo, por favor. Olha, eu fico feliz, né, de ver uma empresa como a Eneva com essa tenacidade, com essa resiliência de estar aceitando desafios, esse amor pelo Nordeste, pelo Norte brasileiro, as regiões aí mais difíceis de modo geral, né, para todo o trabalho de investimentos, de implantações. Mas vejo também uma grande coincidência aqui com o nosso ITP, né? Um instituto que, de certa forma, nasce de forma visionária 25 anos atrás e que hoje, especialmente nessa área de energia, ele já marca uma posição muito relevante a nível nacional. Então, Sergipe tem muita coisa para brilhar sempre e nos colocamos aqui à disposição da Eneva e que leve meus parabéns e meu agradecimento a todos por estarem apostando tanto aqui no nosso estado. Obrigada. Muito obrigado. Então, encerramos aqui o nosso podcast e você pode compartilhar, pode divulgar, pode se inscrever no nosso canal no YouTube, pode seguir o Instagram do ITP, @ITP_Grupo Tiradentes, e pode também escutar o nosso podcast no seu carro, através do nosso Spotify. É isso, você que gosta de tecnologia, de novas inspirações, sobre ciência. Então, o momento é agora. Siga o nosso podcast e até a próxima. Obrigado.